As negociações entre Irã e Estados Unidos em Genebra hoje não resultaram em um acordo nuclear, mas ambas as partes concordaram com princípios fundamentais para um possível acordo nuclear. Essa declaração foi feita pelo ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqchi. E agora? Ele também afirmou que não se deve esperar que as negociações terminem em breve e que o acordo seja fechado. E é nesse contexto que Donald Trump declara que o Irã não quer enfrentar uma grande guerra que os Estados Unidos podem provocar contra Teherã. E ao mesmo tempo, ambos os lados começaram a demonstrar poder militar e preparação para a guerra, o que indica que nem Washington nem Teherã acreditam muito na diplomacia. Os Estados Unidos enviaram um segundo porta-aviões para as costas do Irã, além de transferirem em massa aviões, reabastecedores e caças. Além disso, os Estados Unidos continuam fornecendo sistemas de defesa antiaérea e antimísseis para a região. Nas últimas semanas, dezenas de aviões de transporte militar dos Estados Unidos entregaram equipamentos dos Estados Unidos para a Jordânia, Bahrein e Arábia Saudita. Em resposta, hoje o Irã fechou parte do Estreito de Hormuz devido à realização de exercícios navais da Guarda Revolucionária Islâmica em meio ao aumento das forças militares dos Estados Unidos na região. E é importante entender que o Estreito de Hormuz, que hoje foi bloqueado pela Guarda Revolucionária Islâmica, está localizado entre o Golfo Pérsico e o Golfo de Omã, e é a única rota de transporte de petróleo bruto do rico Golfo Pérsico para o restante do mundo. A parte norte desse estreito é controlada pelo Irã, então podemos dizer que ambos os lados passaram da diplomacia clássica para uma pressão aberta. Os americanos estão reunindo o máximo de tropas possível e os iranianos mostram que podem bloquear o transporte de petróleo nessa artéria petrolífera tão importante. Meu nome é Alexei Petty, vamos discutir esse assunto juntos, mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal, deixe um like, escreva qualquer comentário neste episódio e não se esqueça de se inscrever no meu canal do Telegram Petty News. O link está na descrição deste vídeo. Lá publicamos notícias em tempo real assim que chegam. Então, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqchi, declarou hoje que os Estados Unidos e o Irã chegaram a um acordo sobre princípios fundamentais para um possível acordo nuclear. Após 3 horas de negociações em Genebra com os enviados do presidente Trump, Jared Kushner e Steven Witkoff, Araqchi fez um relato otimista sobre o andamento das conversas. Os americanos optaram por não comentar muito essas negociações. Araqchi afirmou que as negociações foram sérias, construtivas e positivas e alegou que houve um progresso significativo em relação ao encontro anterior. E agora as partes têm um plano de ação mais claro. Em seguida, cito, foram apresentadas e seriamente discutidas várias ideias. No final, conseguimos chegar a um entendimento comum sobre uma série de princípios orientadores, com base nos quais seguiremos em frente e começaremos a trabalhar no texto de um possível acordo. Isso não significa que conseguiremos chegar a um acordo rapidamente, mas pelo menos o caminho foi iniciado. Adiantando e mudando um pouco de assunto, quero dizer que esse caminho já começou. O Irã já fez isso várias vezes. Ainda durante os 4 anos de presidência de Joe Biden, a América tentou reviver o acordo nuclear com o Irã. E durante todos esses 4 anos, o Irã enganou Washington. Agora, ao que parece, a história se repete, mas com uma diferença. Os americanos já mostraram que podem atacar de forma dolorosa, se necessário. E a esse respeito, o ministro das Relações Exteriores de Omã, Badr al-Busaidi, que atuou como mediador nas negociações, declarou que a segunda rodada de negociações terminou com um progresso significativo na definição de objetivos comuns e nas questões técnicas correspondentes. Como resultado, as partes concordaram em trabalhar em projetos de um possível acordo, trocar textos e, em seguida, definir a data da terceira rodada de negociações. Ao mesmo tempo, Donald Trump declarou que os iranianos querem um acordo, não uma guerra. Os iranianos são negociadores duros. Espero que eles sejam mais razoáveis. Eles querem fechar um acordo. Não acho que queiram enfrentar as consequências de recusar o acordo, declarou Trump. Mas, sabe, não parece muito que ambos os lados realmente acreditem na diplomacia. As Forças Armadas dos Estados Unidos continuam um aumento significativo das forças aéreas e navais no Oriente Médio. As forças da Força Aérea dos Estados Unidos, incluindo aviões-tanque e caças, estão sendo realocadas para mais perto do Oriente Médio. Os Estados Unidos também continuam a fornecer sistemas de defesa antiaérea e antimísseis para a região.
E várias unidades militares americanas estacionadas na região do Oriente Médio estão programadas para rotação na próxima semana. Tiveram os contratos prorrogados e foram orientados a permanecer nos postos por enquanto. De acordo com dados de rastreamento de voos, nas últimas semanas, dezenas de aviões de transporte militar dos Estados Unidos entregaram equipamentos dos Estados Unidos para a Jordânia, Bahrein e Arábia Saudita. Nas últimas semanas, para essa região, segundo o que foi rastreado, foram realizados mais de 250 voos de carga dos Estados Unidos. Esse aumento da prontidão militar oferece aos militares americanos amplas oportunidades para realizar ataques caso Donald Trump dê a ordem para atacar. Por exemplo, destroyers com mísseis guiados acompanhando porta-aviões podem transportar dezenas de mísseis de cruzeiro Tomahawk. Os grupos de ataque de porta-aviões da Marinha dos Estados Unidos geralmente operam junto com submarinos de ataque, que também podem lançar mísseis Tomahawk, caças F-35 e F-15, e podem transportar uma grande quantidade de bombas guiadas e mísseis ar-terra. Resumindo, o arsenal é realmente sério. Entre os alvos potenciais para ataques estão o quartel-general da Guarda Revolucionária Islâmica e outros objetivos militares. Além dos alvos nucleares iranianos, também está sendo discutida a possibilidade de operações conjuntas entre os Estados Unidos e Israel. E aqui, Donald Trump já declarou que apoiará uma operação aérea de ataque de Israel contra o programa de mísseis do Irã. Todas essas operações podem lembrar a Operação Martelo da Meia-Noite, que foi realizada no verão passado, quando os Estados Unidos atacaram instalações nucleares iranianas ao final de 12 dias. Mas aí o Irã também decidiu não ficar calado e mostrar os dentes. Segundo relatos da mídia iraniana, hoje o Irã fechou parte do Estreito de Hormuz, citando questões de segurança devido à realização de exercícios navais pela Guarda Revolucionária Islâmica. A agência oficial de notícias da República Islâmica informou que os exercícios realizados em meio ao aumento das forças militares dos Estados Unidos na região simularam ameaças marítimas reais. Apesar de o estreito ter sido fechado por apenas algumas horas, é preciso entender que isso é um aviso de que o Irã pode bloquear uma das principais artérias logísticas e isso atingirá todo o Ocidente. Vou explicar porquê. O Estreito de Hormuz está localizado entre o Golfo Pérsico e o Golfo de Omã e é a única rota de transporte de petróleo bruto da região rica em petróleo do Golfo Pérsico para o resto do mundo. A parte norte dele é controlada pelo Irã e hoje o Irã mostrou que pode bloqueá-lo sob qualquer pretexto. Mas foi uma ação demonstrativa, como quem diz. E se vocês estiverem preparando força militar contra nós, nós podemos bloquear esse estreito. E, de acordo com a Administração de Informação de Energia dos Estados Unidos, cerca de 20 milhões de barris de petróleo passam por esse estreito diariamente, ou seja, 1/5 de toda a produção mundial diária. E esse canal é chamado de ponto crítico de estrangulamento do petróleo. As autoridades iranianas, lembro, já ameaçaram anteriormente fechar o estreito devido à tensão nas relações com o Ocidente, o que levaria a grandes interrupções na navegação mundial. E hoje, na verdade, aconteceu uma espécie de ensaio desse bloqueio. Então o nível de tensão só aumenta e não diminui, como alguns poderiam pensar, mesmo com as negociações em andamento. Vou deixar reticências aqui. Deixe sua opinião e suas conclusões nos comentários deste vídeo. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar um like se este episódio foi útil e interessante para você. Você pode apoiar financeiramente o nosso canal do YouTube com qualquer doação ou assinatura paga, como o patrocínio no YouTube, nas plataformas Patreon, Buy Me Coffee, PayPal ou por meio de carteiras de criptomoedas. Todos esses dados estão na descrição deste vídeo. Ficarei grato por qualquer apoio de vocês. Por hoje é só, cuidem-se e até mais.